Está no ar o 8º episódio. Olha, caminhamos, hein? Muita gente boa já passou por aqui, por essa mesa, dividindo informação, trazendo conhecimento, expertise, deixando bons contatos, porque esse é o principal objetivo dessa conexão Rede Petro RJ, nome dado aí para o nosso podcast, que faz parte de um projeto mãe da Rede Petro RJ, coordenado e presidido pelo nosso Roberto Mansur, querido. Um beijo aqui desde já. Nessa edição eu estou recebendo aqui o Bruno Costa. Bruno, obrigada. Obrigado Prazer você. aí pela sua presença, obrigada pelo privilégio de estar dividindo aqui informação contigo. E a gente está trazendo a história do Bruno para esse episódio de hoje, que certamente vai inspirar muitas pessoas. Afinal de contas, a gente fala de networking, a gente fala de inovação, a gente fala de indústria on e offshore, mas a gente fala de, especialmente, empreendedorismo. E olha, esse é o cara. Se importa de falarmos idades aqui, Bruno? Não, né? Sem problema. Bruno Costa é especialista em engenharia elétrica, especialista em segurança do trabalho, com muitas pós-graduações. Mas, Bruno, eu queria que você começasse do início, me contando a história da Green Job e esses diferentes eixos aí por onde a empresa acabou ganhando outras perspectivas, né, outras dimensões, mas a gente vai voltar muito lá atrás, há cerca de uns 20 anos aí, né, porque o Bruno, apesar de muito jovem, tem uma expertise muito bacana nessa questão do empreender, que veio da mentalidade empreendedora lá da época do estágio, do período que ele passou como trainee também. E eu e os internautas, nossos amigos aqui, queremos te conhecer mais. Começa, por favor, contando essa etapa da sua vida pra gente, Bruno. Vamos lá. Então, onde tudo começou, né, eu sou muito grato ao Henrique Lage, né? Foi onde a gente começou a fazer o ensino médio e já tinha uma pegada do curso técnico, né, diferente hoje das outras escolas. Então, nessa época, eu me formei em técnico eletrotécnico e tinha obrigatoriamente que fazer o estágio. Então, com 16 para 17 anos, eu já estava me formando como técnico e já tinha uma experiência profissional, que na época era ampla, né? Não era nem Enio ainda. Então, lá eu fiz estágio de técnico eletrotécnico e me formei em técnico lá no Henrique Lage. E aí tinha essa questão da obrigatoriedade do estágio, né? Ai, santo estágio obrigatório, Sim, né? exatamente. Isso aí ajuda, incentiva muita gente, né? Até mesmo para poder ver se a pessoa realmente está querendo aquilo ali, né? Porque você pega a parte profissional e junta com a parte teórica ali. Eu estava ouvindo aqui nos bastidores, gente, um pouco da história do Bruno. Você teve vários momentos assim na carreira que foram viradas de chave. E aí, para a gente ir de um antigo estudante que se apaixonou pela profissão, pela área, que esse é um ponto que eu quero tocar aqui, que poucas pessoas que fazem o curso de formação, fazem a especialização, seguem na carreira, né? Sim. E você não só seguiu, como alavancou, empreendeu. Como é que foi isso para você, essa virada de chave? Quando é que você descobriu que era ali que você deveria ficar e que seria um segmento promissor para você hoje? A escolha da minha profissão nunca foi uma dúvida para mim, né? Meu berço em casa, meu pai é engenheiro eletricista, meu avô era técnico eletrônico. E eu chego até a ficar emocionado, porque é uma história que vem de casa, né? Então teve um incentivo nessa área de estudar elétrica, estudar eletrônica, consertava a televisão com meu avô lá. E aí foi seguindo esse amor pela profissão. Foi muito trabalho, muita dedicação. Eu vejo que hoje os jovens não têm essa garra toda de sair 7 horas da manhã de casa e chegar 7 horas da noite em casa. 7 da manhã, chega em casa 11 horas, acordar e continuar esse ciclo aí, né? Então depois do técnico, acabei o técnico, fui fazer o pré-vestibular, que não foi uma... Eu não queria muito, ficava voltado para faculdade pública, né? Sim. Porque eu sempre quis trabalhar. Como eu já tinha experiência profissional, eu falei, não tem como eu fazer uma UF, né? Isso eu falava até pro meu pai. E ficar preso na faculdade pública sem poder fazer o trabalho em paralelo, né? Que era o que você mais gostava, precisava, né? Então eu fui fazer a Veiga de Almeida, me formei em engenharia elétrica e consegui para o meu primeiro estágio. Na época era na Motec, uma empresa que exportava material elétrico e iluminação para offshore. Então foi o primeiro contato que eu tive com essa área aí de... Só um parênteses, nessa época seu avô ainda estava com você, acompanhando tudo isso, essa evolução? Não, já tinha partido. Mas chegou a ver você realizar, né? Seguir adiante com a carreira sim. dele. Muito bonito isso. Ai, Bruno, histórias que valem a pena ser contadas, né? Depois a gente fala de Green Job. Eu acho que o que está por trás de cada um de nós, humanos, a história das nossas vidas,
É o que às vezes muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer, de ouvir. Que privilégio de você estar Sim, dividindo isso com a gente aqui. é fazer o que gosta também, né? Porque às vezes foi o papo que a gente teve antes, que às vezes os pais botam os filhos na. Todo mundo tem que ter uma profissão. E muitas vezes acaba não seguindo aquilo ali, né? Sim. Então, daí a gente foi pro estágio, eu comecei a conhecer esse ambiente naval, né? E tinha um gatilho muito grande, que era muito sacrifício esse horário. E aí o estaleiro São Miguel era perto de casa. Falei, Uhum. cara, fiz estágio na Penha, no centro, é uma correria danada. Vou focar nesse negócio aí. E acabou que, pelo Cato, apareceu a vaga de estágio de engenharia elétrica. Eu consegui entrar na São Miguel. Uhum. Daí ficou lá praticamente 13 anos dentro da São Miguel. Entrei como trainee e saí como gerente de construção e reparo naval. Que carreira, né? E nesse meio tempo aí, a gente criou a Grundjob e a escola profissionalizante, né? Que começou a trabalhar junto até a gente conseguir sair da CLT e se dedicar só às empresas. Mas aí você fez um salto muito grande. Aí você fala, a gente conseguiu criar a Green Job. A gente é o Eu Presa. Só um parênteses aqui, tá, gente? É, Porque quando eu estava diante do portfólio grandioso da Green Job e eu vi a amplitude de coisas que o Bruno faz, eu falei, nossa, um grupo de sócios por trás disso. E nada. não, esse cara é o empreendedor, ele que está fazendo ali, claro, com outras pessoas abaixo da máquina, abaixo dele, sob supervisão do Bruno, mas esse cara que faz o grupo todo, a engrenagem girar. Eu queria que você me contasse isso, né? O início, a fundação da empresa, porque muitas pessoas ainda transitam ali naquela questão, mas eu vou sair da CLT, onde eu tenho meu garantido, para empreender num segmento que eu não sei se vai prosperar, se vai vingar, e Sim. você nunca teve essa dúvida, né? Não, o que acontece? Muita gente me pergunta sobre isso. Vou sair da CLT e vou empreender. O diferencial disso tudo é você o quê? É conseguir fazer os dois ao mesmo tempo e tem um certo momento que a sua cadeira tá lá. E é muito claro para mim que quando eu estava dentro do estaleiro como CLT e a empresa rodando lá fora sozinha, não é a mesma coisa. Então eu Sim, estava criando lá, semeando ali, ó, tá tudo ficando preparado. Uma hora eu vou sair daqui. sim. E chegou esse ponto. Quando eu saí, eu simplesmente sentei na cadeira, virei a chave e o carro saiu andando. E já tinha clientes, já Já tinha tinha, já demanda? tinha. Eu costumo dizer que a Green Job nasceu com o primeiro e grande cliente. Porque um dos primeiros clientes que a Green Job teve foi o estaleiro São Miguel, que foi Nossa, criado ali dentro, né? A gente terceirizou a mão de obra de refrigeração para cuidar da instalação de ar-condicionado do estaleiro. que pontapé inicial, né? Exatamente. A gente teve não digo que é sorte, né? A É gente a teve uma bênção, ajuda né? também do time lá da São Miguel. Então a gente teve as duas pegadas. A parte de serviço da Green Job e, e na época da construção, que está muito forte na época, a dificuldade de mão de obra, que ainda existe, né? Sim, Só que aí a gente conseguiu abrir, eu tinha já o espaço, né? E formar mão de obra e formar essa mão de obra para o mercado de trabalho, que é uma mão de obra que é com uma idade um pouco mais elevada, que paga o próprio curso, e ficam sim, gratos quando você dá uma oportunidade de trabalho, né? sim. Diferente da galera não de menosprezando o Senai. Não é nem a qualidade do curso, é a qualidade das pessoas, que às vezes a idade é muito baixa e não tem aproveitamento, a pessoa não quer trabalhar direito, né? Sim, e essa coisa que você falou, né? O público hoje é mais 20, mais 30, os olhares ainda não estão voltados para esse Não tá. setor que é tão promissor, né? Existe, inclusive, um dado, um levantamento da Firjan, que foi, inclusive, divulgado no último Niterói Energy, que 80% das pessoas que se formam, alguns nem chegam ao final do curso, não seguem na carreira. E aí você fica numa proporção 80-20, são Uhum. poucos ali que se aproveitam. Na sua época lá atrás ainda teve isso? Era um mix, mas o mínimo que foi aproveitado, a idade era bem mais acima, era a faixa etária de 30 a 40 anos. A gente perde um pouco o laço Uhum, temporal, né? sim, Que eu era sim. muito novo também, que eu fiquei em um cargo grande, né, na época, com a idade muito inferior aos outros gerentes, né? É algo que chama atenção, né? Exatamente. Os outros gerentes já eram idade da área naval, chamam os cabeça branca que falam, né? Sim, sim. E eu ali com meus 28 anos, já galgando um cargo de gerência.
Bom, acho que foi isso também que te trouxe toda a expertise e bagagem para você fazer o que você faz hoje, Sim, né? o empreendedorismo eu acho que está um pouco na essência também, né? Minha Sim, família é zero empreendedorismo. Meu pai fica nervoso quando fala de nota fiscal. é mesmo. Não tenho essa história familiar de empreender. Nasceu comigo mesmo, né? Só herdou deles ali a Só a profissão. profissão, porque não é o hobby dele empreender. Eu já vejo alguma coisa, já, isso aí vai virar negócio. Quando eu consumo muito Opa, aquilo ali, sim. não, vou parar de pagar isso, mas faço abrir a empresa disso. Nossa, muito bacana, Bruno, conhecer a sua história. Mas vamos falar de Green Job. Eu vou ler aqui, gente, vou me permitir ler, porque a história da empresa, além de muito bacana, né, da gente saber, é muito rica. O grupo Green Job é formado por empresas especializadas que atuam hoje de forma integrada para oferecer soluções completas em diversos setores como tecnologia, construção civil, climatização, marketing, logística e RH. Eu queria que você me trouxesse mais hoje disso. Como é que funciona a implantação desses serviços hoje nas empresas? Qual é a área de, aliás, por onde está a área de atuação hoje da Green Job? Rio Uhum, de Janeiro, mundo, Brasil, certo. local? Onde é que a empresa fica instalada? Apresenta para gente. Tá bom, vamos falar um pouquinho da Green Job. A gente fica sediado em São Gonçalo, no Mutuá. Era uma casa onde foi da família. E hoje ela fica à base da Green Job e da UpJob Curso, que é a escola, né? Sim. Então lá a gente começou lá com uma dupla, duas duplas de técnicos de refrigeração. Hoje está com 6 duplas, com mais um back office lá, dá quase 25 pessoas. 25 pessoas. É, Agora a gente está, até o final do ano, nós estamos mudando a chave, nós já alugamos um galpão novo, estamos em obra, pretende essa obra acabar até o final do ano. Quem está fazendo a obra é a Porto Soluções, que eu Ah, tenho uma sociedade, é a única empresa que eu tenho uma participação, que é a uhum. parte da obra civil, né? Então tá fazendo um galpão lá para ver se a gente se muda esse ano. Então hoje a Green Job está com 17 anos atuando no mercado offshore, naval e Uhum. onshore, né? A gente não larga também os clientes que são considerados onshore. Nós temos Sim. clientes de prédio administrativo, temos de escolas, clínicas, todos os tipos de segmentos. E tem um carinho especial e um network maior que é na área naval, entendeu? Sim. Então a gente está fazendo ali um meio a meio ali, mas sempre dedicado a todos os segmentos que a gente puder fazer. Certo. Aí você estava me falando dos eixos, né? Você falou da escola, do Capacita, que eu acho que é o Up Capacita, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona, quem Uhum, pode participar, o que que é oferecido lá, se é pago, por onde se inscreve. certo. Vamos fazer um 360 graus. Vamos lá. Vamos embora. Green Job Soluções, prestação de serviço e consultoria. Faço muita consultoria também. Inclusive, a gente está criando uma identidade nova para ficar Green Job Consultoria, para separar serviços de consultoria. Uhum. Essa consultoria acabou aparecendo algumas oportunidades no mercado, por isso que está criando a Green Job Consultoria. A parte de cursos, ela nasceu praticamente junto com a Green Job. Ela é uma escola física com viés de profissionalização da base da pirâmide. Então, a Uhum. gente forma a mão de obra, que é onde diz a primeira profissão da pessoa. Não são cursos de especialização muito técnicos, são cursos da base da pirâmide para a pessoa que quer ter sua primeira profissão. A gente Sim. forma eletricista, mecânico de refrigeração, instalador de energia solar, segurança eletrônica. Agora a gente está voltando para o drywall. Então tem Bacana. aquela mão de obra mesmo que a pessoa fazer o curso em mais ou menos em 2 meses. Uhum. E de lá, no meio do curso, nós já temos o feedback deles que já estão atuando no mercado com os cursos profissionalizantes. E aí, desses alunos que vocês têm ali no Up Capacita, vocês já aproveitam, de repente, para oferta de serviços dentro do grupo Green Job? Sim, a gente até tenta. É. É. Então, o curso profissionalizante é o Upjob Curso, presencial. Uhum. A Up Capacita nasceu de quê? Fazer uma venda mais B2B. Uhum. Hoje tem uma pegada muito educação corporativa. Então a gente criou uma empresa nova para a gente poder vender a parte de capacitação, aperfeiçoamento de forma contínua, né, que é a educação corporativa, na plataforma da UpCapacita. Como eu tenho um objetivo para ano que vem de formatar a UpJob Curso em franquia, então a gente separou tudo que é AD, tudo que Uhum. seja personalizado para a UpCapacita. E Sim. o que é certinho ali, matrícula, faz, forma, certificado e sai, a gente deixou no Job Curso para eu poder conseguir ter um plano de negócio mais estruturado para a formatação de franquia.
Franquia é muito É, interessante, bem promissor, inclusive, né? Até mesmo para expandir a ideia logística para outros estados, outros sim, sim. lugares, né? Crescer ainda Isso é mais. uma meta do ano que vem. Ó, tá anotado. Meta, a gente tem prazo, tem data, tem hora para cumprir Isso e aí. trabalhar muito para a gente alcançar, né? É verdade. Bruno, como é que tem sido atualmente as demandas para o fornecimento de engenharia consultiva às demais empresas? Eu, como leiga, né, e é um setor que é totalmente diferente do meu, Uhum. eu quase não ouço falar nesse termo, mas eu queria entender mais como é que é a oferta de demanda para isso e o que que favorece as empresas, né? Qual o diferencial? A empresa que tem esse tipo de consultoria. Sim. Na época, quando eu fui gerente de manutenção, eu tive várias gerências dentro da São Miguel. Uma delas é gerente de manutenção. E quando essa gerência, ela está responsável pelas normas de segurança, certificação, INEA, fiscalização externa, tudo isso está agregado na gerência de manutenção. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, eu tive muita experiência nesses órgãos fiscalizadores, principalmente no Ministério do Trabalho, participei de várias fiscalizações do Ministério do Trabalho por acidente, fechava o estaleiro, abria Uhum, o estaleiro, então eu peguei uma experiência muito grande nisso. sim. Então, essa experiência ela foi divulgada. O network da área naval é muito pequeno. Alguns diretores que eram dessa época foram para outros locais e acabou conseguindo manter esse network. Então, por exemplo, a DOC Brasil, que é um estaleiro lá, teve um problema lá de fiscalização com o Ministério do Trabalho, então foi ligado para mim, ó, Bruno, tô com aquele problema lá que você já está acostumado a fazer. É Aquele, que é, a gente foi lá, conseguiu fazer a consultoria e conseguiu resolver o problema da DOC. E sim. assim sucessivamente a gente vai sendo consultado, né? Vai fazendo um nome no mercado, fala, ó, tem uma pessoa que resolve, já está acostumado com esse problema, já sabe o nome do fiscal. Sim, Então a gente foi criando essa linha de negócio da parte de consultoria. É que as empresas, às vezes, têm uma rotatividade muito grande e acaba perdendo o histórico das coisas. sim. Então você tem que, às vezes, ter uma pessoa de fora, que no caso sou eu, que consiga olhar de forma genérica, ó, você tem que fazer isso para resolver. E preventivamente e periodicamente, Sim, porque sim. tem essa questão de ficar de olho também nas normativas. No caso desse segmento, seria a NR10. No meu caso, sim. E aí você auxilia as empresas na obtenção dessa Sim, certificação? é uma consultoria consultiva, é uma consultoria que fica com recorrência, né? A gente assina um contrato, a gente fica como responsável técnico da Uhum, NR10 desses locais. Então a gente fica lá fazendo a vistoria, fazendo a periodicidade, visitando os locais para ver se tem alguma coisa errada, né? Porque é uhum. o nosso CREA que está em jogo, então a gente tem que ficar lá de olho. Sim, exato. E aí, o nosso CREA que está em jogo. E aí, quando a gente fala que está em jogo, a gente fala de missão, de valores da empresa. O nome da empresa Green Jobs, né? O verde. Não tem Uhum. como a gente falar de verde sem a gente falar de ESG, que Sim, eu vi que sim, vocês têm aí dentro dessa proposta. certo. Dentre o mix de serviços que são oferecidos hoje, como é que é a implementação da metodologia ESG dentro dos processos? Então, o ESG é um tema que está bem alta, né? Quando a gente fala de refrigeração, ESG está ligado bem coladinho. Por quê? É o gás refrigerante, que é uma coisa poluente. Então, as Uhum, empresas hoje eles precisam ter algumas diretrizes, né, para acompanhar o consumo de gás refrigerante dos equipamentos. sim. Então, Green Job, refrigeração em gás, ESG está sempre voltado. Tanto os clientes hoje eles precisam fazer o acompanhamento de qual foi o consumo de gás refrigerante. O gás não é para consumir, era para manter dentro do sistema. Sim. Só que dá problema e vaza. Então, eles precisam fazer esse acompanhamento, que é um dos requisitos lá da implementação do ESG. Outro ponto importante do ESG é na parte dos cursos, né? Uhum, A gente tem um programa hoje de incentivo à educação profissional dentro das empresas. uhum. A base da sigla é ESG, o social ali, as empresas têm que incentivar o treinamento e os cursos Sim. para os próprios funcionários, não é nem externo, é internamente. Uhum. Então a gente tem essa pegada de fazer com que os funcionários voltem para a sala de aula, tem programa de fidelização, a gente poder fornecer os cursos para os filhos, por exemplo, entendeu? Uhum. Então é uma vertical importante, Vertical importante que tanto do fala serviço, muito, tanto do social. exatamente, que fala muito de aculturar as pessoas à prática do Sim, que é ESG, né? Que a exatamente. gente caminha para isso. Bom, a gente, além do serviço de refrigeração, as empresas em geral, como é que é pensar executar refrigeração naval e tudo o que falamos a respeito desse tópico, para que a gente faça aqui uma correlação também com os serviços oferecidos pela Green Job
E o que é falado hoje na rede Petro RJ, que é um dos celeiros, né, dos maiores celeiros de network que a gente tem para Sim. dentro desse setor? Então, a Rede Petro é um local onde a gente se sente muito à vontade, né? É porque as empresas que estão ali associadas, a gente consegue falar sobre o mesmo assunto. As empresas estão voltadas para o mesmo segmento, prestam serviço para um segmento. Então, a AgroJob, ela tem um viés muito forte da área naval, né? Então, eu acredito que a gente esteja no lugar certo. Sim, tudo a ver. A gente tenta se ajudar, fazer a conexão, levar os parceiros para dentro dos nossos clientes, né? Fazer essa troca aí, esse give para poder a gente se ajudar, a Rede Petro crescer, Sim, conseguir proporcionar para os sócios, pros sócios não, né? Para os associados, sim. benefícios, fazer mais eventos, né? De forma que em conjunto ali a gente consiga crescer e gerar negócio para todos os associados. Esse É isso. é o objetivo. Bom, e a gente falando sobre estaleiros e embarcações, eu vi ao longo da história da tua empresa muito essa sigla que eu não sei o que é, quero aqui leigamente te perguntar. O que é PMOC Naval? O que é isso? Vamos lá, PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Existe uma legislação que ela nasceu do síndrome do edifício doente. O que era isso? O que é Antigamente isso? tinha uns prédios, né, no centro do Rio, por exemplo, em que tinha um alto índice de problema de saúde respiratória. Então foram ver que os ar-condicionados, os dutos, eles não tinham um procedimento correto para você ter um ambiente de trabalho saudável. Sim. Então foi criado leis, estudos e tal, de que locais que têm, não precisa ser público ou privado, que tenham acima de 60 mil BTUs, eles precisam ter um plano de manutenção, operação e controle. O que tem dentro dele? Todo o plano de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, todas as diretrizes, o que tem que fazer mensal, trimestral, anual, o responsável técnico dessa empresa, ou se a empresa tiver mão de obra própria, quem é responsável técnico por essa manutenção, para dizer que essa manutenção está sendo feita. Então, após a manutenção, é feita uma análise de ar para comprovar que o ambiente está saudável e os colaboradores podem trabalhar tranquilamente sem ter nenhuma síndrome respiratória. Então, o PMOC nasceu dessa situação de realmente estar com os prédios insalubres por conta da falta de manutenção de ar-condicionado. Isso se aplica tanto em prédio, tanto em escola, tanto na embarcação. E aí fala-se também de PMOC nas construções civis, e aí a Green Job entra também nessa questão no sentido de consultoria? Sim, sim. O PMOC, falando da construção civil, ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária. E na embarcação já são órgãos federais, Anvisa, INEA, que fazem essa fiscalização. E os próprios clientes, que é, por exemplo, a Petrobras, ela exige muito, ela preza muito pela saúde do colaborador. Sim. Então a Anvisa faz a fiscalização da embarcação e tem que ter toda essa documentação comprovando que a manutenção foi feita corretamente, conforme a instrução da manutenção lá. Esse equipamento tem que fazer a limpeza do filtro todo mês. E assim, a confirmação do serviço é a análise de ar, verificando que aquele ambiente está saudável ou não. Isso se aplica em todos, tanto em prédio, tanto em escola, tanto em embarcação, em todos os lugares. Muito interessante. Vamos navegar aqui ainda, então, nessa questão dos estaleiros e embarcações, que é o nosso foco. O que a gente fala o que se entende como indispensáveis, né, claro, obrigatoriedade na implementação e responsabilidade técnica? Então, vamos lá. Vamos separar em dois cenários diferentes. O responsável técnico da implementação do PMOC, ele faz a avaliação do local, implementa o sistema de manutenção, dizendo que aquele equipamento tem que fazer aquelas atividades todo mês, com ordem de serviço, tudo certinho lá. Então, o responsável técnico do PMOC, fiscalizando a implementação do PMOC e fiscalizando os funcionários que ali estão executando. Quando a gente fala de análise de ar, é uma outra responsabilidade técnica, seria do engenheiro químico. Tanto que é um laboratório que faz a análise no local, como se fosse uma análise de sangue mesmo. É um laboratório que vai lá, coleta as amostras, vê a quantidade de fungos que tem naquele local, leva para o laboratório, dá o resultado e o seu de trabalho está ok. Então são responsabilidades divididas, entendeu? A parte do PMOC é um responsável técnico e a parte de análise de ar é um outro responsável técnico, que geralmente é um laboratório. E a mesma empresa geralmente não pode fazer, porque entra em conflito. E para a gente entender sobre
a periodicidade desse PMOC, o conteúdo, e segurança marítima e treinamento para dentro dessa questão. Como é que funciona e como é que é a oferta disso? Então, os contratos PMOC geralmente são feitos anuais, né? Então a gente assina um contrato com o cliente e faz ali a divisão dos ativos do cliente. Geralmente é um contrato de um ano, renovação automática, ano após ano. Então, todo mês a gente faz a manutenção de todos os equipamentos durante o ano. A análise de ar ele é feita semestralmente, a cada 6 meses tem que fazer análise de ar do ambiente. E um ponto importante que está no PMOC também é a limpeza do duto. Sim. A gente está falando de equipamento e tem duto. São coisas diferentes. Hoje a Green Job ela consegue atuar em todos os pontos disso. Então, a limpeza de duto é anual, a análise de ar é semestral e a manutenção preventiva é mensal. Super importante você que está ouvindo aí, que você que está no setor, ficar atento a esses prazos, porque é melhor prevenir do que ser surpreendido com uma vistoria inesperada. Sim, a multa né? é bem alta. Como é que é essa questão jurídica para entender isso? A aplicabilidade de multas, sanções? Então, na parte naval existe uma fiscalização muito mais forte, porque é Anvisa e cliente final, Petrobras, e é uma condicionante da empresa que possui ISO. Então a fiscalização é bem em cima, bem certinha, entendeu? Sim. Na construção civil, eu não podia nem estar falando isso, mas a vigilância sanitária que é responsável por essa fiscalização. E a vigilância sanitária, ela não tem corpo técnico nem conhecimento para fazer a fiscalização conforme a norma pede. Então, periodicamente, no prazo X. Exatamente. Então, o dia que a vigilância sanitária acordar e cobrar o PMOC conforme a lei, que é uma lei federal, virou uma NBR agora, sim, as empresas estão lascadas. Norma brasileira regulamentadora. Certo. Então virou uma norma que as empresas que têm acima de 60 mil BTUs, por exemplo, um ambiente, um escritório que tem 5 splits de 12 mil, já somando tudo já dá 60 mil BTUs. Essa empresa obrigatoriamente já deveria ter um PMOC implementado, que é toda a documentação, manutenção preventiva mensal, responsável técnico, análise de ar, só que as empresas não fazem. Porque não fazem, porque não são cobrados. O brasileiro, infelizmente, é assim. Só vai quando dói no bolso. Exatamente. É impressionante. Então a fiscalização é bem vaga, bem rasa ainda da vigilância sanitária, entendeu? A nível de segurança ainda, você acredita que existam mais riscos de acidente e danos à saúde na construção civil do que na construção naval, justamente por conta dessas faltas de fiscalizações, ou isso não tem impacto? Tem impacto sim. Eu vou dar um exemplo do acidente do Flamengo. Do Ninho do Urubu? Exatamente. Eu nem sei qual foi a conclusão disso, né? Mas se sabe que o causador do incêndio foi ar-condicionado. Muito bem lembrado. Ótimo exemplo. Então, ali estão em dois agravantes. A manutenção do ar-condicionado, que provavelmente estava feita errada, e com o responsável técnico, e o responsável técnico da instalação elétrica do local. Eu atuo aqui nesses dois segmentos. Como a minha formação em engenharia elétrica, às vezes eu faço a consultoria, então eu respondo pela engenharia elétrica. Se a instalação elétrica estava adequada para aqueles equipamentos. Então ali deveria ter fiscalizações. Se tivesse sido realmente feita a fiscalização, iria ver que não tinha um PMOC implementado e não tinha um responsável técnico de elétrica assinando pelas instalações elétricas ali. E uma grande empresa, num grande clube, né? Quem poderia imaginar que... Sim. E aí, justamente, é ali onde a gente não imagina onde pode estar ocorrendo o problema. Eu dou esse exemplo porque... Que custou vidas, inclusive. Que isso custou vidas. Dou esse exemplo que ali abrange os dois lados. Né? Quando a gente fala de PMOC, a responsabilidade técnica dos nossos contratos, ela só está voltada para a parte de ar-condicionado. Sim. Tanto que lá no contrato eu boto nas letras lá, a responsabilidade do prontuário de NR10 da manutenção preventiva do painel elétrico que alimenta os ar-condicionado é de vocês. Então a gente faz fiscalização, olha se está ok, para que se tiver alguma coisa errada, a gente notificar e ficar calçado. Nós já cancelamos contrato, fizemos extrato de contrato de ar-condicionado por conta da instalação elétrica. Gente, eu tô adorando saber sobre PMOC aqui. Parece brincadeira, mas o assunto é sério. Então, muita responsabilidade. Já fica aqui um alerta às empresas que atendem aí esse quantitativo de BTUs necessários para que se tenha esse olhar voltado para isso. Bruno,
Onde achar a Green Job? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Endereço completo, telefone, redes sociais? Vamos lá. Hoje o número principal comercial ainda está no meu próprio. Existe o telefone fixo, 3856-6372. Manda de novo. 3856-6372 é o nosso telefone fixo da Green Job. A gente fica sediado no Mutuá, na 18 do Forte, junto com a UpJob Cursos. Então vamos lá, onde a gente encontra a Green Job, né? Hoje nós estamos na rede social, temos Instagram, que é Green Job Soluções. Nosso site é www.greenjobsoluções.com.br. Lá você encontra todas as informações, tanto das redes sociais, quanto do WhatsApp comercial e o meu contato lá. Sou muito voltado para o LinkedIn. Às vezes pessoas não gostam do LinkedIn, né? Grande parte dos nossos clientes, do nosso network está dentro do LinkedIn. Sim. O LinkedIn está no meu nome, é Bruno Costa. Sim. Lá a gente encontra informações sempre das redes sociais, sempre sendo atualizadas. Vem cá, Bruno, e tem novidade agora para 2026, né? 2026, vocês já estão de casa nova, Sim, né? Acredito que já a gente esteja de casa nova, né? Vamos começar 2026 com uma nova base, com uma estrutura bem legal, salas novas, uma oficina bem estruturada. A gente estava indo para um galpão de aproximadamente 200 metros quadrados. E 2026 vai ser bem promissor. Promissor. Eu desejo muito sucesso para vocês da Green Job. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Incrível a sua história. Que privilégio meu, mais uma vez, poder estar ouvindo, trocando aqui com você. Agradeço. Bom, eu deixo aqui os meus agradecimentos a toda a equipe Rede Petro RJ. É sempre um prazer estar recebendo os associados aqui, conhecendo gente interessante, aprendendo mais sobre cada um desses conteúdos. E é isso, a gente está deixando aqui com vocês o 8º episódio desse Conexão Rede Petro RJ. E a gente volta. Comenta aí pra gente, aproveita para deixar aí o seu comentário sobre as dúvidas que você teve sobre esse assunto, sobre outros assuntos que você quer ouvir também. Já aproveita para clicar no sininho, se inscrever, ativa aí no YouTube, ativa as notificações, já manda para aquele seu conhecido que precisa ficar atento a todas essas informações. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!